Boa tarde, meus amigos. Muito boa tarde. Bem-vindos para essa que é mais uma edição do Eximia Talks, onde a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente tem aprendido na prática com nossas consultorias. Mais uma vez, estou com meu amigo Wendel Ciota. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, Alemar. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui contigo de novo, Alemar, falando sobre segurança. Pois é, olha só, essa conversa inicial é sempre complicada, porque a gente fala com pessoas que não estão aqui com a gente na gravação, né? Mas, para você que está nos acompanhando, saiba que a gente está gravando essa conversa na quinta-feira, dia 5 de janeiro, 15h41. Wendel, nossa primeira conversa, a gente falou um pouquinho sobre primeiros passos, ou o que uma empresa deveria observar para começar a tratar a segurança do jeito certo. Mas nenhuma empresa, assim como nenhuma pessoa, é uma ilha, né? Nenhuma empresa vive em isolamento, elas têm relações. E aí você tem empresas que eventualmente precisam contratar outras empresas, comprar soluções de outras empresas, e nós temos empresas que precisam fornecer soluções para outras empresas. E aí existe toda uma discussão sobre como fazer adequação nisso, né? Me diz uma coisa, qual é a base? Tipo, a gente sabe que existe responsabilidade solidária, mas isso existe também no que se refere à segurança? Isso é observado com relação à segurança da informação? Como está funcionando isso hoje no Brasil, por exemplo, com relação à LGPD? Bem pontuado, Lemar. Em relação à LGPD, o que a LGPD determina, tá? Quando a gente faz uma cessão dos nossos dados pessoais para alguma empresa, a gente está, digamos assim, autorizando que essa empresa manipule os dados para a função a qual eles serão destinados, única e tão somente. Só que a nível empresarial, o que acontece? Muitas vezes esses dados eles são terceirizados, tá? Seja lá, por exemplo, dados de funcionários que são cedidos para a empresa, às vezes eles são terceirizados para a empresa que faz folha de pagamento, são terceirizados para o governo, enfim, N motivos pela qual os dados são cedidos para um controlador, esse controlador acaba terceirizando eles, tá? Esse terceirizar, ele nem sempre ele é visível para o dono dos dados, tá? O que a LGPD nos traz, tá? A LGPD nos pede que o dono desses dados esteja ciente por onde eles andam, tá? Então, resumindo e respondendo a tua pergunta, a LGPD nos pede que a segurança seja implementada também com os nossos fornecedores que tratarem dos nossos dados, tá? A responsabilidade jurídica no caso de um vazamento, ela é toda estipulada na documentação entre a empresa e os seus fornecedores, tá? Caso contrário, o grande responsável por isso é sim quem está recebendo esses dados numa primeira instância. Tá, então deixa eu entender aqui. Por exemplo, eu faço uma compra, essa compra, por exemplo, em determinado site, por alguma razão tem um problema com essa minha compra e esse site terceiriza eventualmente o contato comigo a um call center, né? Então, cara, tem lá o nome do Lemar, tem lá o telefone do Lemar, eventualmente o CPF do Lemar. Você está dizendo que esse call center eventualmente tem que se adequar à norma, né? Ou a LGPD não é norma, a LGPD é lei, né? Você A estava. LGPD é uma lei. Então, ele tem que se adequar também à LGPD, idealmente, por quê? Porque se tiver algum problema de vazamento desses dados nesse call center, por exemplo, o responsável primário, quem vai ser, quem eu, Elemar, posso penalizar ou buscar algum tipo de compensação é o site, né? Então, eu vou buscar o site, logo o site tem que tomar cuidado para que esse call center que ele contrate esteja adequado a toda a lei para poder se eventualmente proteger, inclusive juridicamente, jurídica e tecnicamente. É isso mesmo? Exatamente. Relembrando o fato de que o ideal é que o Elemar seja informado de que os dados dele serão compartilhados. Tá? Por isso e por aquilo, e quais dados são compartilhados. Tá? A essência da LGPD, tá? Sendo bastante grosseiro, tá? É jogar uma luz à tona da questão do dado pessoal. Tá? O dado pessoal, ele é propriedade individual, tá? Assim como um carro, assim como uma casa, enfim, ele é propriedade do indivíduo, tá? Para as pessoas poderem manipular ou trabalhar sobre a propriedade de um indivíduo, as pessoas precisam estar cientes e darem autorização para isso.
É claro que você estava trazendo aqui para a gente um exemplo, a gente trouxe, né, aqui uma discussão acima da LGPD, né? E a LGPD é uma coisa relativamente nova no Brasil, e é engraçado, né? Porque se você for examinar a lei, basicamente o que ela traz para a gente é a expressão do bom senso, né? Tipo, poxa, eu estou fornecendo os meus dados para você, prestador de serviço, você, eventualmente minha empresa parceira, cliente, cara, toma cuidado com eles, né? E por favor, se você precisar passar esses dados para outras pessoas, primeiro, seria de bom tom que você me informasse. Aliás, por padrão você deve informar. E se por acaso você for passar esses dados também, eu também confio que esse destino para quem você está entregando esses dados vai ser igualmente responsável assim como você é, né? É isso que a gente traz a peso de lei. Aliás, a LGPD brasileira ela é muito inspirada na GDPR europeia, né? Que também é uma lei, certo? Sim, corretíssimo. A LGPD ela difere em pouquíssimos tópicos da GDPR. Elas são muito parecidas. Certo, certo, certo. E assim também, só para a gente poder entender, nesse mesmo cenário, cara, se eu atuo, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma lei também, se não me engano, a RIPA, né, que para normatizar e para regular manipulação de dados sensíveis, e no caso são dados relacionados à saúde, na indústria americana. Então, se você, por exemplo, vai trabalhar com desenvolver aplicação que vai ter alguma relação com saúde, nos Estados Unidos se espera que você tenha uma adequação forte à RIPA, que também é uma lei. Lei ou norma? RIPA. A RIPA, na verdade, o RIPA ele quer dizer Health Insurance Portability and Accountability Act. O Act que tem ali não é exatamente um ato, ele é um Act, é como se fosse uma emenda da Constituição americana. Então, ele é um conjunto de normas com peso de lei, sim. Certo, é um conjunto de normas com peso de lei. A justiça. Um dia eu estava conversando com a Isaura, né? A Isaura trabalha com a gente oferecendo orientação jurídica para os nossos clientes. Cara, juridiquês é sempre uma coisa complicada, mas o ponto é, né? Seja lá LGPD, seja GDPR, seja RIPA, ou seja puro e simples bom senso, o fato é. Se você vai atuar no mercado que é regulado, ou no mercado que trata de informações sensíveis, ou se você tem motivos maiores para ter preocupação com os dados do teu cliente, então, das duas, uma, ou você vai ter que se adequar para poder atuar nesse mercado, ou você vai ter que se adequar para poder atuar junto a empresas que atuam nesse mercado. E a gente tem ajudado algumas empresas nesse sentido, né, Wendel? Aliás, mais do que isso, a gente tem ajudado algumas empresas do setor financeiro, por exemplo, a validar e verificar inclusive parceiros, né? Parceiros de negócio para verificar se estão compliance com cuidado de segurança ou não. Mas quais são as práticas aqui, Wendel? Existem como começar? Por exemplo, se eu quero atuar, por exemplo, junto a uma empresa que trabalha em conformidade, né, em compliance com alguma lei ou norma, precisa se adequar. Ou se então eu preciso estender as minhas práticas para os meus parceiros. Como que a gente tem visto isso no mercado e como que você tem visto o esforço das empresas para poder fazer esse tipo de ajuste? O compliance, Elemar, ele é uma cascatinha. Tá? Então, assim, grandes empresas que procuram um parceiro brasileiro, vamos lá, empresas europeias, que procuram um parceiro brasileiro para desenvolver os seus negócios. Tá? Todo o compliance que é seguido na matriz europeia dessa empresa, ele deve ser adotado aqui no Brasil. Tá? A priori, é isso que acontece. Tá? Então, assim, a gente tem trabalhado, a própria Exímia e o nosso trabalho, ele tem se estendido a uma série de empresas europeias hoje, com parceiros aqui no Brasil. A gente tem atuado, obviamente, com os parceiros aqui no Brasil, para ajudar na adequação a essas normas ou leis. Tá? É interessante porque o compliance e os padrões de adequação não necessariamente seguem leis. E não necessariamente seguem normas estabelecidas, um CIDSS ou alguma coisa desse tipo. Tá? Um compliance pode ser uma adequação a normas internas. Tá? A minha empresa pode ter um código de segurança que deve ser seguido por todos os meus fornecedores. Tá? Eu posso ter o meu próprio compliance de segurança. E o que a gente vê realmente, Lemar, o movimento é reativo. Tá?
Eu não posso considerar esse movimento reativo como negativo, porque muitas empresas aqui no Brasil têm uma cultura de segurança, estabelecem uma série de normatizações internas, de compliance interno, e quando chega o momento de atender um cliente novo, alguém europeu, americano ou um próprio brasileiro que tem outro compliance, às vezes existem gaps ali no meio, entende? Uhum. Os compliance nem sempre são iguais, tá? Às vezes tem em uma norma, não tem em outra, e é necessário fazer essa adequação. Eu não considero tão negativo esse comportamento reativo das pessoas em buscar uma adequação a um compliance apenas no momento em que é necessário, porque realmente até aquele momento não foi necessário uma adequação específica. Tá? Então a reação é natural. Tá? O movimento reativo de adequação é completamente natural e entendível. Até porque, né, Wendel, o que acaba acontecendo? Em muitos cenários, muitas das demandas, né, que são especificadas, muitas das especificações que você percebe na lei, ou então nas leis, ou então nas normas, né, elas acabam agregando ao negócio um nível adicional de complexidade, né? Acabam adicionando a manipulação dos dados um nível adicional de complexidade que acaba acarretando invariavelmente também em custos, né, para você poder suportar e tratar. É claro que tem coisas que são expressão simples do bom senso, né? Hoje em dia ninguém mais fala sobre, por exemplo, faz de conta que ninguém mais fala, tá, Wendel? Ninguém mais fala em gravar, por exemplo, senha no banco de dados em plain text, ninguém mais faz isso, né? Ninguém mais utiliza, por exemplo, métodos criativos de autenticação com chaves. Não, também ninguém mais faz isso. Mas Nunca ouvi falar. isso aconteceu há muito tempo, sabe? Isso é coisa do passado. Mas o ponto é óbvio que a gente está falando dessas coisas apenas. A gente está falando, eventualmente, de processos que são muito mais rigorosos, inclusive com tempo de permanência de dados em memória, quantidade de replicações, utilização ou não, por exemplo, em cima de um servidor de cache, coisas que começam a trazer nível de chave criptográfica de tantos bits para cima, enfim, a gente começa a trazer coisas que vão incorrendo em aumento da complexidade acaba incorrendo em custo. Então, você eventualmente deixar essas coisas para um segundo momento pode ser até interessante, pode ser até algo aceitável. Mas aqui fica um outro ponto importante, né? Quando essas demandas surgem, quase sempre falta conhecimento dentro de casa para poder fazer esse tipo de ajuste, né? Como que você tem visto a receptividade das empresas para poder fazer e desenvolver esse tipo de conhecimento para essas normas ou para essas leis que são pelo menos as mais populares, principalmente com relação ao LGPD? Como que você tem visto no mercado o movimento das empresas se adequar na LGPD com relação à parte técnica, pelo menos? Eu vejo um fenômeno bem interessante. Tá? Eu comecei a trabalhar efetivamente com empresas em processo de adoção de LGPD no começo de 2019, mais ou menos. De lá para cá, o que eu percebo? Tá? O começo da LGPD e as empresas que se preocuparam em se adequar no começo, elas buscavam um terceiro. Tá? Então, eu vou contratar uma empresa, eu vou contratar um escritório para me ajudar a implementar LGPD e tirar isso da minha frente. Tá? O detalhe é que quando a gente começa a implementar controles de LGPD e fazer mapeamento de dados, aí a gente começa a descobrir possíveis vulnerabilidades, possíveis pontos falhos ali dentro e começa a corrigir, a grande maioria das empresas começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Tá? Muitas empresas que eu atendi que deram o kickstart ali de adequação, achando que um terceiro resolveria e acabou esse assunto, essas empresas passaram a ter pessoas voltadas à segurança. Algumas, inclusive, construíram departamentos de segurança baseados nessa primeira experiência com LGPD. Então, eu vejo isso com bons olhos, isso é muito interessante. Assim, a gente tem falado várias vezes, né, que, cara, segurança é uma coisa que você compra e instala, né? Você não vai comprar o software XPTO e aí você instala e você está seguro, né? A mesma coisa acontece com relação a normas, né? Você está falando especificamente com relação
a LGPD, que é muito mais ampla, ela extrapola muito, né, a coisa do campo técnico. Na nossa conversa anterior, a gente falou sobre a necessidade de desenvolver pessoas e fazer a coisa funcionar. Mas para mim uma coisa, Wendel, nesse meio tempo, para você conseguir adotar práticas de segurança para poder fazer adequação à LGPD, à RIPA, à GDPR, tudo isso eventualmente pode ficar mais fácil na medida em que você adota bons frameworks, né? Porque aí tem a norma, tem a lei e tem os frameworks, né? Quais frameworks você tem visto o mercado adotar? Quais frameworks você tem indicado também a adoção para poder se adequar mais fácil, para que as empresas consigam se adequar mais facilmente às normas? Tem essa relação ou eu estou fazendo confusão grande aqui? Não, você está correto, Lemar. A lei LGPD, assim como outras leis, ela acaba tendo bases dentro dela que vêm de N recomendações. Tá? O que é importante que as pessoas entendam é o seguinte: se você escolhe um framework de segurança, e a grande maioria deles são fantásticos, tá? Conversa, a grande maioria conversa também. Se você adotar uma ISO 27000, bastante popular, tá? E você é um certificado ISO 27000, você implementou todos os controles da ISO 27000, o que é uma tarefa hercúlea, é um trabalho bastante grande, isso não quer dizer que você esteja adequado ao LGPD. Tá? Por quê? Grande parte do que está ali dentro da ISO 27000, a LGPD enxerga com muito bons olhos. Tá? Perfeito. Vai te ajudar muito, mas algumas coisas no meio do caminho precisam sair da curva de um framework, entende? O que eu uso muito é o SysControls, versão 8, última versão do SysControls. O SysControls, na verdade, ele é um conjunto de boas práticas, tá? Completamente voltado à segurança. Tá? Por que eu uso o SysControls? Porque ele conversa muito bem com todos os outros frameworks, tá? Com ISO 27000, com o NIST, inclusive atende bastante parte da RIPA. Então, o que acontece? Tu tendo um SysControls implementado, as recomendações do SysControls, ele é muito mais do que meio caminho andado para atender qualquer outra norma, qualquer outra lei, qualquer outro framework. Um ponto interessante, Alemar, que também é legal, LGPD, ela trata de quê? De dado pessoal. Tá? O que isso quer dizer? Ela não é restrita única e tão somente a dado digital. Tá? A LGPD ela trata de dado impresso, dado gravado, qualquer tipo de dado. Não é uma lei específica para cibersegurança. Tá? Dado esse fato, tá? O SysControls, por exemplo, ele não atenderia 100% de uma LGPD, porque a LGPD nós temos que conversar um pouquinho sobre dado impresso, papel, esse tipo de coisa. Entendi. A LGPD fala de proteção de dados de maneira ampla, né? Então, se você faz esse cadastro, o cadastro dos seus clientes num sistema, ou se você faz o cadastro dos seus dados, dos dados do cliente no papel de pão, cara, como é que você está cuidando do papel de pão? Quem é que tem acesso ao papel de pão? Quem é que faz cópia do papel de pão? Como é que você... Então, a coisa aí é mais ampla, eu entendo. E aí você está dizendo para mim o seguinte, olha, mas então, pelo que eu entendi, cara, você não vai encontrar necessariamente nenhum framework ou nenhum jeito, manual, nenhuma regra, um papel, uma receita de bolo, né, para poder estar adequado e conforme a todas as normas nem leis. Mesmo esses controls que você fala para mim, e você fala para mim algumas vezes sobre ele, você gosta bastante, mesmo esses controls em versão 8, cara, conversar muito bem com todas essas regras e leis, né, leis, normas, enfim, ele vai eventualmente te levar em boa parte do caminho, tipo, você vai conseguir fazer boa parte do trabalho que você tem que fazer para poder buscar essa adequação, mas eventualmente vão ter coisas que vão ficar de fora, e eventualmente tem coisas também que o próprio SysControls pede que não faz diferença nenhuma para a lei, nem para a norma. Então, tipo, é interessante se observar isso, né? Tipo, você adotar um bom framework, você ter um bom padrão, não te implica necessariamente em ter adequação, né?
E sob o ponto de vista de gestão, Wendel, esse passa a ser um grande desafio daí, né? Porque você precisa de, por um lado, implementar, ficar conforme a uma LGPD, ou ficar conforme a uma GDPR, ou então a RIPA, impõe dificuldades, para você fazer do zero é muito complicado. É bom você ter um framework, um conjunto de conhecimento para você partir dali, mas é interessante você entender que você precisa de especialistas nas duas frentes para conseguir exatamente mapear esses gaps, para fazer aquilo que está faltando e para eventualmente não priorizar tanto aquilo que não faz diferença no final do dia. Faz mais ou menos sentido isso, Wendel? Faz todo sentido, Alemar. É importantíssimo a tua colocação de que não existe uma receita de bolo. Tá? Eu acredito que seja natural para todo mundo preocupado com LGPD que tenha entrado no Google e digitado passo a passo para implementar LGPD. Tá? Se você... não, se vocês encontraram um site que explica o passo a passo de como se adequar, fujam, tá? Fujam. Porque é muito pessoal. Tá? O sucesso de uma implementação, e não só de LGPD, de segurança como um todo, ele é muito personalizado. Tá? Realidades diferem de negócio para negócio. Tá? Então, normas principalmente, e a própria LGPD, eu arrisco a dizer que são bastante flexíveis na maneira como tu tem que atingir um objetivo. Tá? Um exemplo, ninguém vai te exigir a ferramenta X para fazer a tarefa X. Tá? Tu pode usar a ferramenta Y. Tá? A questão da lei, ela te pede o resultado. Tá? Como é que tu vai chegar naquele resultado? Depende do teu negócio, depende de quanto tu tem para investir, quanto tempo tu tem para dedicar a essa entrega. Tá? Então é algo muito personalizado. Tá? Eu diria que é uma planilha de Excel onde tu marca opções e no final tu tem uma adequação, ela não vai te produzir resultado, não. Então, nesse contexto, né, meu amigo Wendel, vamos pegar um caso um pouco mais afrouxado, né? Eu trabalho com uma empresa, né, francesa, por exemplo, né, e eu preciso me adequar à GDPR, porque eu preciso atender a essas normas da GDPR. Primeira coisa que eu preciso entender bem da norma, desculpa, da norma não, da lei, né? Eu preciso entender bem da GDPR. E aí não é somebody love, né? Tipo, entendo mais ou menos. Eu preciso saber bem do que ela está pedindo para poder verificar a aplicação. Segundo, eu tenho que entender bem do meu negócio para conseguir, de fato, enxergar dentro da GDPR como que eu me encaixo, né? Poxa, eu preciso saber qual o nível de risco que eventualmente eu tenho de não adequação, porque qual o volume de dados ou severidade de dados, enfim, que eu estou tratando. Então, eu preciso entender bem do meu negócio. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eventualmente eu preciso entender bem também de ferramentas, né, sim, que vão encurtar o caminho para adequação, ou até mesmo de frameworks e práticas que eu posso utilizar que vão também me oferecer uma orientação, porque as leis, elas não falam tanto sobre, não falam tanto sobre o como, mas falam sobre o que eu preciso fazer, né? Mas não necessariamente em como fazer. Então, juntando conhecimento de ferramentas, de frameworks, de práticas, mais conhecimento aprofundado do negócio, mais entendimento aprofundado também das leis, eventualmente aí eu tenho um plano, né, para tropicalizar e fazer essa implantação do jeito certo. Seria mais ou menos esse o caminho? Perfeitamente. Aí a gente entra numa seara de compliance, né? O que é o compliance, na verdade? Compliance, ele vem do inglês, né? To comply, eu acho que é atender algo. Tá? Então, o compliance, ele existe para leis, para normas, ou seja lá o que a gente quer atender. Norma número 1 para te implementar qualquer tipo de compliance, tá? É avaliação de risco, tá? Então, é a autoanálise. Eu preciso olhar para o negócio, tá? De posse do conhecimento, obviamente, do que eu estou tentando comply. Então, GDPR é o nosso alvo. Conheça a lei GDPR, faça um treinamento, leia a lei, tá? Entendendo onde a gente quer chegar, o que eu tenho que entregar, eu vou olhar para o meu ambiente, eu vou olhar para o meu negócio e eu vou fazer a minha avaliação de riscos. Daí para diante, Lemar, é exatamente o plano que tu falou, tá? A gente
desenvolve um ambiente propício para compliance, adota as ferramentas dos processos, e por último, extremamente importante para qualquer compliance que a gente vai fazer, ferramentas de controle e monitoramento. Tá? Nenhuma adoção a uma norma ou uma lei, ela é estática e tem um início e fim. Tá? Isso é um ciclo. Então, ferramentas de monitoramento e observabilidade dos controles essenciais no final do ciclo. Então, você fala sobre a implantação e também estabelecer fortemente um processo de governança, né? E quando você vai para terceiros, a coisa acaba, por exemplo, se eu sou uma empresa que fez todo um esforço de adequação e eu desejo me manter, como você disse, cara, compliance é uma escadinha, então eu acabo estendendo a quem é o contrato. Então, no final das contas, num ambiente mais sensível, né, o que eu tenho que fazer é desenvolver aqui estrutura para poder orientar também de novo, idealmente, né, Wendel, você vai dar orientação e não prescrição, né? Tipo, você não vai dizer exatamente como fazer, mas o que precisa ser feito também. É claro que algumas empresas eventualmente podem dizer, cara, não, só um pouquinho. Para você me atender, eu confio nessa ferramenta, já está homologada, adota ela, né? Eu confio nesse framework, já está homologado, adota ele, né? Eu já confio nesse certificado, que eventualmente gera uma evidência, por favor, adquira esse certificado também. Você pode também fazer isso, mas você precisa dar essa tropicalizada, né, para poder eventualmente conhecer os seus parceiros e verificar como é que esses caras podem vir trabalhar contigo ou não, né? E desenvolver isso, e principalmente, não, Wendel, manter uma governança para garantir que, pô, não foi só passar comigo, você tem que continuamente demonstrar que você continua ajustado, é algo que não é feito nas horas vagas, né? Precisa de um pouquinho de estrutura também. Exatamente. Alguns clientes nossos na Eximia, eles passam por auditorias bastante frequente de normas, de N normas, tá? Então a gente já viu normas ou procedimentos ditados aí pelo agronegócio, instituições de saúde, instituições bancárias, aviação, é uma série de nichos de negócio que acabam chegando até a Eximia para a gente ajudar o pessoal. É notável essa cultura quando ela vem de uma grande empresa, principalmente empresas de fora do Brasil, fazer esse tipo de auditoria em cima dos próprios fornecedores, tá? Então, a cada 6 meses, e isso varia de negócio para negócio, tá? Cada 6 meses, um ano, eu vou cobrar do meu fornecedor relatórios, logs, certificados. Alguns, inclusive, chegam a fazer pentest, tá? Nos próprios fornecedores, né? Depende do nível de profundidade que tu quer ter, mas é bastante comum essa cultura vindo de fora. Brasil, de verdade, eu vi muito pouca gente tendo esse nível de preocupação com os fornecedores, tá? Existe o nível de preocupação de adequação dos seus fornecedores e prestadores de serviço? Existe sim, tá? NDA, por exemplo, que é algo que não se via 5 anos atrás, era muito difícil a gente ver um NDA, né? Hoje ele é praticamente obrigatório para qualquer funcionário que começar a trabalhar em qualquer empresa, vai assinar um acordo de confidencialidade. Então, as coisas começaram a andar e eu tenho esperança de que em muito breve a gente já vai estar num nível muito bacana também de compliance com fornecedores. Assim. Eu vejo que nós tivemos aqui alguns problemas nos últimos anos, né? Nós tivemos escândalos de corrupção, nós tivemos isso no poder público, nós tivemos algumas com essa tendência, né, de abertura de capital, você tem também a necessidade de dar segurança jurídica também para investidores, então carta a investidores, e tudo isso vai se mitigando, todo esse processo de governança existe, na verdade, para mitigar risco e para estabelecer relações de confiança. E a gente tem aí demandas crescentes para isso. Por outro lado, né, Wendel, você vê então as empresas maiores começando então a tomar esse tipo de cuidado e vamos para outro lado também, né? Para quem está começando a fornecer, cada vez mais, mesmo empresas pequenas, né, tem essa demanda de, poxa, deixa eu entender um pouquinho melhor o que está vindo desse meu parceiro, desse meu contratante, para poder fazer essa implantação do jeito certo também. A orientação mais forte aqui é evita o somebody love, né? É impressionante a quantidade de relatos que a gente recebe de empresas pequenas que, poxa, Lemar, fizemos uma reunião com um determinado
parceiro, né? Potencial parceiro, potencial cliente internacional lá que veio nos submeter a uma auditoria, uma pré-auditoria de segurança, a gente levou bomba porque a gente achava que conseguiria responder na linha do mais ou menos, deixa eu te dizer como é que a coisa é, e aí no final das contas acabou levando um belo bloco para avançar porque não estava adequado. A dica aí é fugir do somebody love, né, Wendel? Ou você entende que tem alguma coisa antes? A dica de verdade é a máxima da exímia, né? É fazer as coisas do jeito certo, né? A gente tem padrões muito bem consolidados de segurança no mercado hoje, bastante populares, inclusive, e reinventar a roda em cima desses padrões nunca é vantajoso, tá? Talvez a nível de tempo até seja, tá? Mas na prática, em termos de segurança e de compliance, nunca é a escolha correta. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, tentando dar uma consolidada no que a gente conversou até aqui, Wendel, vamos ver se você concorda com o meu resuminho, tá? Resuminho para fornecer para a galera. Se você vai atuar no mercado, atuar num determinado segmento, é muito interessante, importante que você entenda quais são as leis e normas que são praticadas nesse mercado, nesse segmento. No Brasil, para todo mundo, existe, por exemplo, a LGPD. Para quem atua na Europa, existe a GDPR. Se você for para os Estados Unidos, existe a RIPA. Enfim, você tem normas, leis que são aplicadas em diversos mercados. É importante você entender um pouquinho melhor dessas leis, quais são elas e quem eventualmente pode te ajudar. Segunda coisa a partir do momento que você entende quais são essas leis e normas, é importante que você entenda também como que o teu negócio se encaixa ou ele é percebido sobre essa lei e norma. Quando você tem esse entendimento, você vai conseguir perceber que alguns aspectos são mais relevantes, outros um pouco menos relevantes. E, finalmente, é bom você conhecer conjuntos de ferramentas, frameworks, práticas, processos que vão te ajustar aí para atender direitinho a necessidade de cada lei e norma. Isso para fazer o tema de casa. Quando você começa a pensar em parceiros, é interessante você pensar que você precisa, além do processo de governança que estabelece dentro de casa, estabelecer também um processo de governança para os teus parceiros. Para quê? Para que você consiga não ser penalizado por uma falta que não é tua, mas por uma falta de que alguém que você confia, a princípio, incorreu, né? Porque você tem aí responsabilidade solidária. E se você eventualmente vai atender empresas maiores ou vai tentar estabelecer e for passar por um processo de auditoria, tenta saber direitinho do que se trata para não passar vergonha, porque é relativamente fácil passar vergonha quando se fala em segurança. É mais ou menos isso, Wendel? Está corretíssimo, Elemar. Isso que tu está fazendo agora é exatamente o que a gente comentou há uns minutos atrás a respeito da primeira etapa para se implementar um programa de compliance, que é a avaliação de risco. Tá? Entenda o seguinte, a avaliação de risco não é simplesmente tu olhar os pontos falhos da tua empresa. É exatamente essa análise que tu fez. É olhar para dentro do negócio. Tá? Quem eu vou atender? O que eu preciso atender? O que esse mercado pede? Então, é estar pelo menos preparado e sabendo o que tu pode encarar pela frente, tá? Iniciar o teu negócio já sabendo que tipo de adequação tu vai fazer, talvez não agora, talvez não o mês que vem, ele é bem interessante. Ele vai te evitar muito retrabalho, tá? Muita daquela solução caseira que tu possa levar em consideração em algum momento. Se tu tiver feito essa autoanálise, talvez tu não escolha a solução caseira, lembrando que, cara, daqui a alguns dias eu vou ter clientes A, B e C no lugar XYZ que não vão aceitar isso. Eu vou por outro lugar. A autoanálise super importante. Muito bom, muito bom. Wendel, conversar com você é sempre bacana, né? Porque eu gosto de conversar com todo mundo que trabalha na Exímio, porque eu sempre aprendo bastante com todo mundo, tá? Mas com o Wendel especificamente, eu acho que eu aprendo ainda mais, porque ele dá uma perspectiva de segurança de forma bastante pragmática também, né, Wendel? Porque a gente não pode também travar os negócios, a gente entende que o recurso que eu invisto aqui para segurança, eventualmente é o recurso que vai faltar para outra coisa, enfim. Esse tipo de investimento certo, feito no momento certo, para poder dar sustentabilidade para o negócio é fundamental. Muito bom, muito bom. Wendel, cumprimentos, considerações finais? Cara, agradecer novamente, Elemar, os minutinhos de conversa. Para mim é sempre um prazer conversar contigo. E pessoal que está nos assistindo, por favor, convido vocês todos a
apontarem detalhes, observações, perguntas, o que for necessário. E com certeza, eu e o Elemar vamos responder isso para vocês num próximo encontro. Esse é um ponto importante, tá? A gente quer expandir essa discussão, a gente precisa falar mais sobre segurança. Como é que a gente diminui a resistência à segurança, fazendo com que ela seja cada vez menos estranha? Então, vamos falar mais sobre segurança, sim, com certeza. Quem tem alguma coisa a agregar para o que a gente falou aqui, por favor, compartilha com a gente nos comentários. Se você não concorda com tudo que a gente disse aqui, eu sempre deixo claro isso no final de cada gravação, não tem problema, tá? Se você apresentar uma visão diferente da nossa e a sua for melhor do que a nossa, eu troco a minha pela tua na hora e vamos... Imediatamente. E vamos aproveitar e vamos gerar mais resultado. O ponto importante é isso, ênfase em acelerar a geração de resultados, fazendo as coisas do jeito certo, de maneira responsável. Muito bom. E aqui, momento blogueirinho, tá, Wendel? Se você está assistindo esse vídeo até aqui, olha só, se inscreve no canal, é bacana, é importante para a gente. Além disso, deixa aqui a tua curtida e compartilha esse vídeo eventualmente com pessoas que você sabe que podem se beneficiar desse tipo de discussão. Para nós é muito importante, espero que para você também, e fica aqui o convite para uma próxima conversa. Daqui a alguns dias eu volto a conversar com o Wendel sobre outros aspectos relacionados à segurança. Aliás, quem quiser saber mais sobre segurança da informação, tem dúvidas mais técnicas ou menos técnicas, mais associadas à tecnologia, ou mais associadas eventualmente a impacto estratégico relacionado à segurança, enfim, entra em contato com a gente e faz saber que tipo de conteúdo você quer ver mais por aqui. O Wendel tem muito para entregar, isso eu garanto. Isso então, valeu galera, até uma próxima, obrigado por quem acompanhou até aqui, é muito bacana sempre. Até mais. Obrigado, gente, até mais, tchau, tchau. Obrigado, Elemar. Valeu.